boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui aguardando a gente. Boa noite, Júlia. Boa noite, professor Paulo. Doutor Gustavo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Boa noite. Nós estamos no 19º Conversando no Micromeio. A gente teve palestra desde segunda-feira. Aí eu já deixo um aviso que amanhã nós não vamos ter palestra, tá? Nós vamos reagendar essa palestra de amanhã. Então, a gente encerra o Conversando no Micromeio, 19º Conversando no Micromeio hoje. Eu deixo aqui já meu agradecimento a toda essa semana que a gente teve de conhecimentos importantes para o nosso canal e para todos vocês. E vamos lá, né? Ouvir hoje um assunto bastante interessante. E a Júlia vai dar alguns recados e o professor Paulo vai apresentar o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, muitíssimo obrigada. Júlia? Boa noite. Oi. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Rodrigues. Eu sou da parte de informática do Micromeio. Vou estar na live ajudando com as perguntas. Então, quem quiser mandar dúvidas, quiser mandar mensagens, só enviar pelo chat que a gente vai ver e vai responder vocês. Gostaria de pedir para que sigam a gente nas redes sociais e também quem quiser receber o certificado de participação, só solicitar através da DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha o certificado para vocês. Isso em até 1 hora após o término da live. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Paulo, que vai apresentar o palestrante para a gente. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. E hoje nós temos uma palestra super legal com o tema da tecnologia a serviço da parasitologia. Ela vai ser apresentada pelo Dr. Gustavo Batista, ele é PhD, biólogo pela Universidade do Norte Pioneiro do Paraná, é mestre em biociências pelo Instituto Carlos Chagas da Fiocruz, doutorado em biologia da relação hospedeiro-parasita pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em microbiologia pela Universidade de Buffalo, em Nova York, nos Estados Unidos. Doutor Gustavo Batista, por favor, fique à vontade para nos mostrar a tecnologia a serviço da parasitologia, que eu acho que está todo mundo curioso para saber, né? Ok, boa noite a todos do meio, todo o pessoal que está nos acompanhando agora. E agradecer imensamente o convite, é um prazer estar aqui, podendo colaborar com uma discussão saudável e muito necessária sobre ciência, e o trabalho que o Micromeio vem desenvolvendo já há um tempo é fantástico. Então, eu me sinto privilegiado por poder contribuir um pouco aqui. Okay. Obrigado também ao Dr. Paulo pela introdução muito gentil e a todos do Micromeio pelo convite. Então, vamos colocar nossa apresentação aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Só confirma para mim. Sim. Perfeito. Então tá. Então, como que essa tecnologia, e aqui hoje eu trago especificamente essa tecnologia CRISPR-Cas9 no estudo de parasita e como isso pode contribuir pelo avanço da ciência. E eu já começo com essa imagem de forma proposital, né? Em que você vê aqui uma célula humana, um fibroblasto, e aqui o núcleo dessa célula. E só já para a gente entender, quando a gente fala de um dos parasitos, que é o que eu estudo, o Toxoplasma gondii, para a gente ter uma noção do quão diminuto essa célula eucariótica é comparado com as nossas células, né? E vocês podem ver aqui uma proteína marcada em vermelho, outra em verde, e essas marcações foram possíveis usando essa técnica de CRISPR-Cas9, né? Quero também dizer, se qualquer pessoa que estiver nos assistindo e tiver dúvidas após essa live, pode entrar em contato comigo com esse e-mail aqui, e eu vou fazer o máximo possível para responder a qualquer outra pergunta, tá bom? Então tá, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre como que eu uso o CRISPR-Cas9 na pesquisa, no estudo de parasitos, né, usando o Toxoplasma como modelo, eu queria primeiro abordar alguns conceitos básicos, né, só para relembrar
e poder abranger um público maior, já que eu não sei qual é o background de toda a audiência que a gente está tendo aqui, né? Mas se a gente for naquele dogma central da biologia que a gente estuda lá na escola, a gente vai ver que existem 3 níveis, né? Nós temos a replicação do DNA aqui numa célula eucariótica, né, que é o caso dos parasitos em que eu estudo, fica presente confinado no núcleo. Aí você tem a transcrição, onde esse DNA serve de molde para uma outra molécula chamada RNA em azul. E aí esse RNA é processado, exportado para o citoplasma, onde ele vai ser traduzido em uma proteína, né? Então, os pesquisadores, eles têm 3 níveis aqui de intervenção quando querem estudar a função ou a importância de uma determinada proteína ou gene numa célula, né? Tem várias técnicas mais clássicas em que você atua a nível de proteína, ou degradando ela de forma mais rápida, ou impedindo a sua tradução. Existem técnicas que afetam a biologia do RNA, né, na transcrição, e você pode fazer manipulações a nível de DNA, né? E aí, o CRISPR, ele vem com uma solução exatamente para esse nível de alteração do DNA, né? Mas como que isso tudo começou, né? Vamos dar um pouquinho de perspectiva histórica, né? De como que isso tem revolucionado o campo da biologia molecular, né? Então, primeiro vamos começar pelo nome, né? CRISPR-Cas9. O que é esse CRISPR, né? O CRISPR nada mais é que as iniciais de um palavrão que basicamente significa o seguinte: você vai ter regiões, repetições, pequenas repetições, né, short repeats, que são espaçadas regularmente, ou seja, o espaço, a distância no DNA entre uma repetição e a outra é constante. E entre essas repetições, você tem a sequência do DNA, que é ali pequena, né? Palindrômica, porque como o DNA tem 2 fitas, né? A sequência é lida da mesma forma, tanto de uma direção quanto da outra. É tipo aquelas palavras em que você pode lê-las independente da direção. Por exemplo, Ana, né? Não importa se você lê Ana sobre da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? E elas estão agrupadas, né? Então, é isso que o nome CRISPR quer dizer. São pequenas repetições de DNA que estão separadas a uma distância constante entre si, no mesmo lugar do genoma. Tá? E aí, isso tudo é um mecanismo de imunidade adaptativa de bactérias, para vocês verem, né? E aí a gente vamos pensar aqui, nossa, até bactéria tem uma resposta imunológica, né? Qual que é essa resposta imunológica adaptativa, né? Várias espécies de procariotos e arqueias, eles possuem um gene chamado Cas, né? E esse gene, ele serve como esse cluster, esse agrupamento de sequências. O que acontece é que quando um vírus procariótico invade uma célula de bactéria, ele injeta dentro dessa célula o seu DNA genético, o seu material genético. A bactéria, para se defender dessa infecção viral, ela desenvolveu um mecanismo em que ela tem uma enzima chamada Cas, né? Na verdade, são 2 enzimas que se juntam e elas cortam partes desse DNA do vírus e inserem essa sequência do DNA do vírus no próprio genoma, né? Ao fazer isso, ela coloca uma memória genética no seu genoma, né? Ou seja, a próxima vez que esse mesmo tipo de vírus invadir essa célula, ela vai sintetizar um RNA que tem essa sequência complementar ao do vírus. E esse RNA a gente chama de RNA guia, né? Do inglês Single Guide RNA, né? O RNA guia, ele tem uma sequência complementar ao vírus,
a sequência do DNA viral, né? Esse RNA é conjugado a uma enzima chamada Cas9 e forma um mecanismo de defesa. Então, quando esse DNA viral volta a entrar dentro do interior dessa célula, esse complexo Cas9, que é uma endonuclease, uma enzima que quebra ácido nucleico, conjugado com o RNA guia, vai cortar e fragmentar esse DNA viral aonde esse RNA guia reconhece a sequência, assim protegendo a célula bacteriana dessa infecção viral. Então, a gente tem aí várias espécies de bactéria, e isso vem de um estudo que começou lá na década de 80, em que você vê essas sequências em cerca de 40% de todas as espécies bacterianas e 90% das arqueias, né? Então, é um sistema eficiente, muito distribuído no reino procarioto, que serve como proteção. Então, é um mecanismo natural, que evoluiu naturalmente nessas bactérias. E algumas delas são mais estudadas, né? A mais estudada que a gente tem é a Streptococcus pyogenes. E como que esse complexo Cas9 RNA guia funciona, então? Né? Então, vamos dizer que isso daqui é o DNA do vírus, da bactéria, ou o DNA que eu, no laboratório, quero modificar, né? Eu vou ter, então, uma Cas9 e um RNA guia que é complementar a essa sequência alvo, que aqui está explicada em vermelho, né? Quando esse DNA, quando a Cas9 identifica essa sequência e o RNA guia reconhece ali, ela promove uma quebra no DNA, nas duas fitas do DNA, tanto essa de 5'3 quanto a de 3'5 linha, né? Ao fazer essa quebra do DNA, ela não é aleatória. Primeiro, a sequência do RNA guia tem que ser ali, complementar, né? Não pode anelar, né, alinhar com qualquer área do genoma. E outra, ela precisa, antes dessa sequência, ter um domínio, que a gente chama de domínio PAN, que nada mais é do que 3 nucleotídeos, né? São 2 guaninas, né? E um nucleotídeo qualquer, que pode ser adenina, citosina, timina ou guanina, tá? Se não tiver esse domínio PAN e essa sequência do RNA guia for complementar, a Cas9 não quebra, não promove a quebra do DNA. Isso é bom porque protege a célula de quebrar o próprio DNA, né? E confere a essa técnica uma especificidade muito maior que técnicas mais clássicas, tá? E é um sistema muito simples, porque tudo que você precisa é uma enzima chamada Cas9 e um RNA guia para fazer essas alterações a nível de genoma, né? Então, uma vez que a Cas9 promove a quebra daquele DNA na sequência específica, a célula tem 2 mecanismos de reparar isso daí. E aí é que é a beleza dessa técnica de CRISPR-Cas9. Você tem uma ferramenta que evoluiu naturalmente, foi adaptada ao laboratório, né, a pesquisa básica e clínica, e que depois disso, você simplesmente deixa a célula fazer o que ela sabe fazer, que é reparar o DNA. Então, o CRISPR-Cas9 é aquela parte em que você reconhece uma sequência e quebra o DNA especificamente naquela região. Tudo que vem depois disso é um mecanismo natural da célula e você não precisa fazer nada, basicamente, né? Como que a célula repara o próprio DNA, né? E isso é uma coisa normal, né? Acontece diariamente, várias e várias vezes por dia. As células precisam sempre estar reparando o seu DNA, porque quebras acontecem independente da espécie, seja uma bactéria até um ser humano. Então, tem 2 mecanismos para isso, né? O primeiro, a gente chama de reparo de DNA não homólogo, né? Que é basicamente juntar essas pontas que foram quebradas e colarem elas, formar uma ligação covalente entre essas 2 pontes, né?
Esse sistema de reparo de DNA por não homologia, ele é um sistema mais rápido de acontecer, comum, mas ele é um pouquinho, digamos assim, propenso a erros. Porque quando você faz esse corte, algumas bases nitrogenadas, aqueles A, T, C e Gs do DNA, são perdidos. E essas proteínas, né, que fazem o reparo, não são muito fidedignas, elas cometem erros, né? E é aí que a gente usa o mecanismo natural da célula ao nosso favor na pesquisa. A gente quer induzir erros, quer induzir modificações numa sequência muito específica do DNA, tá? Então, se vocês lembrarem, né, daquela coisa em que cada códon, que é uma sequência de 3 nucleotídeos, codifica um aminoácido numa proteína, e nós temos aqui um gene que tem essa sequência, né? E aí em diferentes cores estão os códons. Então, a cada 3 nucleotídeos, um aminoácido. E aqui do seu lado direito, você vai ter quais são os aminoácidos que essa sequência codifica. Então, se eu desenhei um RNA guia para fazer uma quebra no DNA aqui, você vai ter um reparo não homólogo que vai tentar consertar e pode ocorrer erros. Esses erros podem ser uma mutação, em que aqui, onde você deveria ter uma guanina, agora você tem uma timina, um G trocado por um T, que agora, em vez de formar um aminoácido glicina, codifica para um aminoácido valina. Então, com a técnica de CRISPR, eu posso induzir a mutações no gene que eu estou estudando, né? Aproveitando esse sistema imune, né? Então, eu trabalho com toxoplasma, mas essa mesma técnica pode ser usada para qualquer tipo de célula, né? É um sistema universal e simples, né? Então, se você trabalha com células humanas, se você trabalha com uma doença rara em humanos, isso também é possível. Se você faz trabalho com camundongos, você pode fazer isso, né? Então, você pode ter nesse reparo não homólogo a inserção de uma mutação que troca o aminoácido da proteína que você estuda. Outro possível consequência desse reparo de DNA é que você deleta o nucleotídeo, né? Então, você tem uma deleção, e como o ribossomo, que vai traduzir esse RNA lá na frente, lê a cada 3 nucleotídeos, o que você tem é uma mudança de fase de leitura, né? O que antes ele deveria ler, né, como GGA, né? Porque você tem o A deletado, agora você vai ler GGT. Com isso, você troca toda a leitura depois. Você vê que a sequência é basicamente a mesma, tá? Ele só trocou a leitura, a ordem da leitura. E aí, em seguida, você vai ter um TCC, que vai codificar uma prolina, né? E depois você tem um stop codon, ou seja, uma proteína que vai ser mais truncada, curta do que ela deveria. Então, vai faltar aminoácidos nessa proteína. Então, ela não vai funcionar. E assim você consegue estudar se ela é importante ou não. E a terceira opção, é em que você tem uma inserção, né? Então, aqui você pode ver que nós temos todo o sistema em que 3 aminoácidos foram inseridos, né? 3 adeninas, isso codifica um aminoácido extra, que não existe na proteína natural. Então, são alguns exemplos do que você consegue induzir numa célula que você está estudando a partir do CRISPR-Cas9. Agora, como esse sistema de reparo não homólogo, ele é bem propenso a erros, às vezes você quer fazer mudanças mais controladas. Digamos assim, você não quer causar uma quebra do DNA por CRISPR e ter aí diferentes possibilidades. Você quer saber exatamente qual é a manipulação que você quer fazer. A comparação que eu faço é como se você foi lá, quebrou um vaso da sua sala, aí você pega todos os pedacinhos com uma cola e gruda o vaso. Não vai ficar igual, vai ter aqueles erros, né? Aqueles danos. E é isso que a recombinação não homóloga faz. Se você quiser
impedir esse tipo de aleatoriedade, você pode fazer um reparo de DNA por recombinação homóloga, né, que é um outro mecanismo que a própria célula faz, mas aqui vai exigir do pesquisador que você forneça um molde para essa célula se reparar, né? Então, vamos supor que essa aqui é o gene que eu estudo, e eu vou fazer o CRISPR, né? E eu quero inserir uma sequência de DNA exatamente nessa região, entre a primeira sequência azul e a sequência vermelha, tá? E essa sequência tem que ser exatamente como eu quero. Então, eu vou, primeiro, ter a minha Cas9 com meu RNA guia. Então, a gente sintetiza isso no laboratório, né? Esse complexo CRISPR-Cas9 vai reconhecer a região, causar o corte, e aí, com essa quebra dupla da fita causada pela nossa Cas9, eu forneço à célula um molde de DNA. E esse molde de DNA, ele tem uma sequência que é igual a essas extremidades. E aí, no meio dessas duas sequências, eu tenho a sequência de DNA que eu quero inserir, né? Por recombinação homóloga, essa célula vai usar essa fita aqui para fazer o molde daqui de baixo. E é a mesma coisa com o outro lado, né? Dessa forma, eu consigo inserir uma sequência idêntica, sem muita variação, na região em que eu quero alterar. E isso aqui é muito interessante, principalmente quando você quer que a proteína que você estuda funcione normalmente, mas você não tem um anticorpo para detectá-la. Você quer ver a localização. Onde na célula essa proteína localiza, né? Então, você usa uma etiqueta molecular. Você insere uma sequência e essa sequência pode ser reconhecida com um anticorpo comercial. E aí você compra esse anticorpo comercial e você consegue determinar isso, porque você não tem um anticorpo contra aquela proteína específica. Um exemplo é esse que eu estou trazendo aqui nessa imagem. Então, você tem as mesmas proteínas em vermelho aqui, que foram, agora que eu consigo visualizar por microscopia, porque eu usei a recombinação homóloga para inserir uma sequência que eu posso usar e detectar essa proteína quando ela for traduzida nos ribossomos da célula, né? E mais interessante, ao ver essa proteína em diferentes fases do parasito e ver como que a localização e a distribuição dela vai mudando de célula para célula, né? Então, são duas estruturas, duas formas de reparo do DNA que eu posso explorar para estudar a função de um gene. Então, quais são os mecanismos básicos, assim, né? O mínimo que eu preciso para conseguir realizar uma alteração num gene ou no genoma através de CRISPR-Cas9, né? Então, primeiro eu vou precisar de um plasmídio, né? Esse DNA circular muito comum em bactérias. E esse plasmídio vai ter algumas sequências importantes. Uma delas é uma sequência que codifica a endonuclease, que é essa proteína Cas9. Uma outra região do mesmo plasmídio é a sequência que vai codificar o RNA guia, que é quem vai ter a sequência de nucleotídeos que vai identificar qual o local de quebra pela Cas9. E aí, simplesmente por uma questão de clonagem, seleção, um gene de resistência a alguma droga, geralmente um antibiótico, né? Ampicilina, kanamicina e assim vai, né? É possível também, se você for fazer aquele reparo por recombinação homóloga, você vai precisar de um outro plasmídio que vai fornecer como um molde para essa recombinação, tá? Se você fazer sem a recombinação homóloga, talvez somente esse plasmídio é o suficiente, tá? Então, como que funciona? Vamos supor que esse em vermelho, nessa sequência do DNA, do genoma da célula que eu estudo, eu tenho essa sequência em vermelho que corresponde ao gene que eu quero estudar. E eu quero saber, esse gene é importante ou não, né? Então, eu posso interromper esse gene usando CRISPR
e se na ausência desse gene a célula sobrevive, quer dizer que esse gene não é importante. No entanto, se você interromper esse gene e a célula não conseguir se desenvolver, ela acabar morrendo, ou ela consegue sobreviver ao crescer muito menos, quer dizer que esse gene tem uma certa importância. Então, tudo que eu faço, eu vou usar aquele RNA molde, eu vou ter que abrir, cortar esse plasmídio para ele ficar linearizado, daí eu posso fazer isso por PCR, ou restrição de enzima, usando enzimas de restrição para abrir esse DNA. Uso a CRISPR-Cas9, promovo a quebra desse DNA, desse gene, e aí insiro uma nova sequência no meio desse gene. O que eu estou fazendo aqui é uma das possibilidades de interromper o gene. Eu praticamente quebro o gene no meio e coloco alguma coisa completamente aleatória ali, né? E aí esse gene, quando for ser transcrito, ele não vai formar o RNA mensageiro próprio, né? É uma quimera, é uma coisa que está codificando algo diferente, é uma proteína não funcional. Há outras técnicas em que você pode remover o gene inteiro, usando a mesma técnica de CRISPR, né? E assim por diante. Antes de eu começar aqui, falando um pouco sobre a pesquisa no Toxo, será que tem alguma pergunta? Ficou claro isso para todo mundo? Acho que não temos, não. Okay. Então tá, agora vamos pôr um pouco isso na perspectiva prática, né? Como é que isso acontece dentro do laboratório, né? Então, como eu falei para vocês, eu trabalho com Toxoplasma gondii, né? Que é um parasita que tem uma distribuição global e na América do Sul, em especial, uma diversidade genética muito maior do que você encontra aqui na América do Norte ou na Europa, né? E com cepas que são muito mais virulentas até, muito por causa que você tem um ciclo selvagem muito mais diverso devido à biodiversidade dos países do que nas regiões europeias ou da América do Norte, né? Então, uma das habilidades mais fascinantes do Toxoplasma é a sua capacidade de infectar muitas espécies, né? Ele é muito diferente de outros parasitos em que ele é um pouco mais específico, né? Ele tem aquela espécie preferencial e alguns reservatórios. Outra característica é que o hospedeiro definitivo onde acontece a reprodução sexuada são os felinos, né? Mas o Toxoplasma ele pode continuar se expandindo, infectando outras espécies sem ter que voltar para o hospedeiro definitivo. Então, ele pode ir simplesmente para um predador, né, que acabou devorando um outro herbívoro que tinha o Toxoplasma. Então, aí ele não precisa voltar exatamente para o hospedeiro definitivo. E assim ele consegue se propagar de forma clonal, né? Então, você tem populações clonais ali. Então, nesse sentido, eu sempre fiquei interessado em quais são os fatores, aquilo que é importante para que o parasita consiga se multiplicar nesses diferentes organismos, né? E aí, como que funciona o ciclo de vida dele, né? Então, os felinos são os hospedeiros definitivos. Através das fezes, eles liberam os cistos, que se tornam esporulados, e esses podem ser ingeridos através de água ou alimentos contaminados por um hospedeiro intermediário, nesse caso aqui, um camundongo, né? Uma vez no hospedeiro intermediário, vai causar uma infecção aguda e depois uma infecção crônica. Nessa infecção crônica, ele vai formar um cisto, né, onde você vai ter o bradizoito, e esse cisto geralmente se aloca em músculos, no cérebro, né? E esse roedor vai ser, então, predado novamente pelo hospedeiro definitivo, né? Então, esse seria um ciclo mais simplificado. Mas, como eu falei, o Toxoplasma ele pode ser distribuído por vários outros organismos, né? Então, ele vai acabar infectando diversos animais, inclusive os que a gente usa para alimentação, animais domésticos e tudo mais. Esses animais
vão desenvolver os cistos e os seres humanos podem acabar ingerindo eles. Seja através da ingestão de uma água contaminada por cisto, uma verdura mal higienizada, ou através do consumo de carne mal passada, né? Lembrando que essa precisa ter o parasito ali, não é todo o alimento que vai tê-lo, né? Mas uma vez que esse cisto chega no estômago, ele vai se liberar, vai lisar, o parasito vai se diferenciar numa forma chamada taquizoito. Esse parasito se replica rapidamente, invadindo as células, se replicando dentro delas e lisando para infectar novamente uma nova célula e o ciclo continua, né? Em alguns casos, quando o indivíduo tem uma resposta imune boa, esse parasito taquizoito se diferencia de novo por um bradizoito dentro do cisto, né? E aí é que você tem aquela fase crônica que nos seres humanos não tem um tratamento eficaz, né? O nosso sistema imune ele é muito eficiente para eliminar o taquizoito, mas nós não conseguimos eliminar em nenhum tratamento terapêutico, quando também consegue eliminar os cistos, né? Então, como eu sempre estava interessado, quais são os fatores importantes, né, desse parasito poder se replicar de forma tão eficiente e rápida? É sempre a pergunta que eu tenho na minha pesquisa. E eu resolvi usar CRISPR-Cas9 como uma forma de abordar isso, né? Então, aqui tem outro ponto importante do CRISPR, que é qual que é o procedimento. É um procedimento muito simples, né? Então, você vai ter um RNA guia que você tem que sintetizar, e aí seria um workshop para ensinar, né, como fazer isso, mas você consegue determinar no computador mesmo. Hoje a gente tem várias ferramentas que a gente pode analisar uma sequência e ver quais são as regiões que são boas para se tornar um RNA guia, né? A gente vai fazer clonagens moleculares. Naquele plasmídio que eu falei para vocês, uma parte codifica Cas9, na outra o RNA guia que eu quero introduzir. Depois eu tenho que ter um mecanismo de inserção desse DNA dentro da célula. E aqui vai um outro ponto que vai além da minha pesquisa em toxo, né? Como que você entrega a sequência de CRISPR-Cas9 para a sua célula vai variar de acordo com a sua pesquisa, de acordo com a espécie, né? Eu, como trabalho com toxoplasma, eu faço isso por uma técnica chamada eletroporação. Mas se você trabalha com fetos de camundongo, vai ser uma outra forma de induzir isso, tá? Depois a gente pode até discutir um pouco mais sobre muitas das dúvidas que eu ouço, né, sobre CRISPR. O CRISPR, a técnica é universal, ela nunca muda, o princípio é o mesmo. O que muda é como você entrega isso. Isso tem implicações muito importantes na pesquisa básica, mas também na terapêutica, né? Muitas pessoas começam a discutir terapia gênica, mas uma das barreiras não é fazer a edição de DNA por CRISPR. Muitas das barreiras de pesquisa terapêutica é como que você entrega esse CRISPR para a célula que você quer alterar. Mas no nosso exemplo aqui... Yes, sim. Só um ponto. Essa sequência você está fazendo já com o parasito dentro do humano. Considerando que o toxoplasmose está no humano, ou qual hospedeiro? Independente. Ou eu perdi, independente de qual hospedeiro? Independente. Essa é uma das coisas que eu acho interessante no CRISPR. Ele é universal, né? Porque a sequência do genoma da célula do parasito, nesse caso aqui, ele vai ser a mesma. É diferente se você faz intervenções em proteína, algumas proteínas são expressas quando o parasito está no ser humano, outras proteínas são expressas quando está no gato, por exemplo, né? Mas o DNA é sempre o mesmo. Isso in vitro? In vitro. In vitro. Em vivo, teria que ser uma para o gato, um humano? Não, também seria igual. Isso. A sequência seria igual. A sequência é a mesma. Agora, como você entrega... Sim, entendi.
A sequência sempre vai ser a mesma, porque o DNA ele tem essa característica de tentar corrigir, tá, se preservar, né? Então, a diferença vai ser como que eu entrego o CRISPR para a célula que eu quero alterar. Essa que vai ser a diferença, né? Tá, obrigada. Tá. E eu consigo fazer isso daqui em vivo também, tá? Para muitas, inclusive, assim, células de tecidos em seres humanos, ou de embriões de animais, né? Já que a gente tem muitas barreiras bioéticas, felizmente, para não ficar fazendo alterações em fetos humanos, né? Mas o segundo passo é essa transfecção, né? Como que você entrega esse RNA guia para a célula que você quer alterar, né? E um terceiro passo é como que você vai fazer a seleção, porque a entrega desse plasmídio não é homogênea, não é 100%. Algumas células adquirem esse plasmídio com o RNA guia, outras não. Então, você vai ter um processo de seleção, geralmente usando aquele gene de resistência a um antibiótico ou uma outra droga, para que você consiga eliminar a população que não recebeu o plasmídio contendo a sequência do RNA guia. E aí você vai ter uma população homogênea, todas elas carregando a modificação que você quer, né? Agora, quando eu falo muitas vezes dessa forma, fica um pouco difícil de visualizar se você não está no laboratório, né? E lembrando aqui de novo, se eu quiser fazer modificações muito precisas, inserir novas sequências, eu preciso de um DNA molde também para fazer isso. Mas como que isso é dentro do laboratório, né? Para ficar um pouco mais claro na prática como isso acontece. Então, aqui eu tenho um dos vídeos que foram feitos usando essa técnica, e você vai ter, eu vou ter que acelerar um pouco, né? Mas aqui eu tenho... Opa, tá aqui. Eu tenho que primeiro coletar os parasitos que estão nesse meio de cultura, né? E o toxoplasma, ele é um parasito intracelular, então ele está dentro de células humanas nesse frasco. Então, a primeira fase é lisar essas células e liberar o parasito de dentro delas. E eu faço isso usando esse pequeno raspador. Transfiro todas essas células para um tubo e depois eu preciso passar essas células por uma seringa, por uma agulha, e essa agulha é o que vai acabar alisando as células. E lembrando daquela primeira imagem que eu mostrei, né, na apresentação do parasita, o quanto que ele é menor que uma célula humana, essa célula, ela alisa porque a agulha é muito fina, então ela acaba estourando, mas o parasita é menor, ele consegue passar pela agulha sem sofrer nenhum dano. Então, esse é o primeiro passo. Eu tiro eles de dentro das células, tem que repetir isso algumas vezes. E depois, tudo isso volta novamente para essa segunda parte aqui, em que eu tenho essas cubetas onde eu vou fazer a eletroporação, que é uma das maneiras de você entregar esse RNA, esse DNA para a célula. Então, eu misturo dentro dessas cubetas o DNA com o RNA guia, mais os parasitos, né, em toda essa sequência. E nesse caso aqui eu tinha 4 experimentos, mais um controle negativo que está aqui em azulzinho. E depois que eu faço todo esse procedimento de colocar parasitos mais o DNA que contém a sequência do CRISPR-Cas9, eu venho para um eletroporador, tá? Desculpa para o pessoal que faz isso regularmente, talvez pareça uma coisa muito cotidiana, mas para quem não está ali fazendo essa técnica, talvez não seja tão óbvio. E aí eu simplesmente coloco essas cubetas onde o DNA mais a célula que eu quero transfectar estão misturados. Certifico de que está tudo bem seguro, que eu tenho as placas metálicas onde a corrente elétrica vai passar. E aí eu simplesmente dou um pulso elétrico, né? Ao fazer isso, essa voltagem
faz com que a célula, né, nesse caso o toxoplasma, seja mais permeável e mais suscetível a receber esse DNA exógeno. Então, esse plasmídio entra dentro da célula por causa desse pulso elétrico, e aí eu vou repetindo isso para todas as amostras que eu fizer. Então, repetindo aqui novamente, no final eu tenho todos os parasitas que já passaram pela transfecção. E lembrando, aqui eu vou ter células que receberam aquele DNA das células que não receberam, né? E agora vem aquele terceiro passo, que seria selecionar somente as células que receberam o RNA guia, né? O plasmídio que codifica o RNA guia, e que, portanto, vão ter a alteração que eu quero fazer naquele gene, das células que não têm, né? Então, para isso aqui eu estou preparando o meio de cultura, e aí eu simplesmente transfiro todo o material aqui para esse novo frasco e deixo os parasitas infectarem as células até que elas sejam selecionadas através do uso de uma droga, que também é codificado no plasmídio que eu coloquei. Então, isso daqui é um pouco de como que isso acontece dentro do laboratório, né? É uma coisa bem simples, em que você vê uma coisa transparente sendo misturada com outra cor, um líquido transparente, até que você tenha toda aquela modificação e essa engenharia genética realizada ali. E aí é que vem como que agora que eu já fiz a modificação através do CRISPR, digamos, interrompi aquele gene, né? Removi-lo. Como que eu vou testar se esse gene é importante ou não? No toxoplasma, a gente tem uma técnica chamada de técnica de placa, né? Plaque assay. Eu coloco 100 parasitos nos poços de uma placa e deixo eles crescerem por um determinado tempo na presença da droga. E depois de um tempo, que eu tenho é que o parasita vai invadir essas células e à medida que ele cresce, ele vai lisando essas células, deixando um espaço vazio, né? E depois de um certo tempo, eu posso fixar e corar essas células, e todas essas regiões claras aqui, que não foram coradas, elas são as regiões onde o parasita cresceu. E eu posso comparar diferentes condições. Por exemplo, aqui em cima eu tenho um parasita que não foi alterado, tem o gene ativo. Aqui eu tenho um gene em que eu deletei esse gene através de CRISPR. Aqui eu tenho uma outra mutação, por exemplo, e eu posso analisar o quanto diferente foi o crescimento dessas diferentes modificações que eu usei pelo CRISPR. E aqui são dois exemplos. Então, aqui são parasitos com a sequência original, então você vê essas áreas mais claras, que é onde ele cresceu, e aqui um que eu fiz uma mutação, e você já percebe a diferença entre eles, né? Aqui as regiões de crescimento do parasito são menores e em menor quantidade. E eu consigo medir esses tamanhos. E aí eu consigo ver a diferença no crescimento. Os parasitos que perderam esse gene porque eu fiz um nocaute, eu eliminei esse gene, né, que interrompi através de CRISPR, crescem muito menos, mostrando a importância que ele tem. E a mesma coisa vale para casos em que eu faço uma deleção nesse gene, ou uma inserção, e faço a mesma análise, e eu posso dizer, nessa região que eu fiz a modificação, ela é importante, porque eu alterei, e aí eu não tenho, o parasito deixa de crescer normalmente, né? Então, aqui só um dos inúmeros exemplos que a gente pode ter de usos na técnica de CRISPR, né? E aí, outro ponto importante do CRISPR é a sua escalonagem. Ele pode ser usado para pesquisas como a que eu fiz, estudando um único gene, mas ele pode ser usado também para estudar dezenas, centenas, milhares de genes ao mesmo tempo. Então, antes de entrar de aumentar a escala de modificações que eu posso fazer numa célula,
vamos só revisar um pouco do que é possível fazer com um CRISPR, né? Então, a estrutura básica de um gene, que não tem todas as características, mas é uma forma mais simplificada de dizer, é que o gene tem uma região promotora que vai permitir a expressão desse gene, onde a RNA polimerase vai formar um RNA, vai sintetizar um RNA. Você tem uma região 5' não traduzida, geralmente ela é importante elemento regulador. Uma região que, na verdade, codifica a proteína desse gene, né, que aqueles códons de 3 nucleotídeos dizem qual é a sequência de aminoácidos dessa proteína, e uma outra região reguladora não traduzida, que seria essa 3-UTR, né? Com o CRISPR, eu consigo, primeiro, deletar a sequência que codifica o gene, e aí a gente chama de knockout. Você simplesmente eliminou aquele gene, o parasita não tem mais ele, né? Você pode fazer isso cortando todo o gene fora, ou cortando parte dele, ou colocando alguma coisa no meio que interrompa, né? Mas, de qualquer forma, esse gene não vai ser mais capaz de ser transcrito e traduzido em uma proteína. Uma outra possibilidade é você inserir uma sequência nova nesse gene e fazer mutações, deleções, inserções, como a gente viu, né? E ver qual é o impacto disso. A célula continua crescendo normalmente? A célula sofre com isso? Quais são os defeitos que ela apresenta se você fizer isso? Outra possibilidade é você trocar o promotor, né? Que aqui estava em verde, agora eu coloco um promotor em preto, no caso em que você quer, por exemplo, superexpressar aquele gene, né? O gene ele tem aquele nível de expressão normal, mas agora você coloca um promotor forte, digamos assim, igual tubulina, e aí agora você vai conseguir transcrever e traduzir mais desse gene, dessa proteína. Então, você está causando uma superexpressão desse gene. E às vezes isso tem consequências positivas e negativas para a célula. E isso vai te responder se esse gene é importante ou não e o que ele está fazendo. Mas em geral, né, em suma, o CRISPR-Cas9 ele permite uma edição de sequência de DNA de forma específica, rápida e mais eficiente que as técnicas tradicionais. Porque antes você tinha técnicas de alterar o genoma de uma célula, mas elas eram muito mais trabalhosas e menos específicas. Às vezes você tinha diferentes modificações, clones, que você deveria analisar vários clones para que você pudesse ter aquele que você realmente queria, porque você não tinha muita especificidade. Ou você tinha que fazer todo um trabalho de biologia molecular e clonagem antes de fazer isso, o que com o CRISPR é muito mais rápido, né? Então, ele revolucionou muito, porque a técnica é simples e é universal para qualquer tipo de célula. E como eu falei, né, o CRISPR ele é escalonável, né? Você pode fazer pesquisas como a minha, estudando um gene de cada vez, ou você pode fazer um screening do genoma inteiro, né? Então, como esse trabalho feito em 2018 de um grupo do MIT, eles usaram, na verdade, não um RNA guia, mas uma biblioteca de RNA guias, né? De fato, eles usaram 10 RNA guias para cada gene no toxoplasma. E aqui a gente está falando de mais de 8.000 genes codificados pelo genoma do toxoplasma. Então, são 8.000 genes vezes 10, né? Essa é a quantidade de RNA guia que eles fizeram nessa biblioteca, né? Fizeram aquela transfecção que eu mostrei naquele vídeo, tudo, selecionaram, e aí você vai ter aquela população em que teve aquela célula que não recebeu nenhum RNA guia e outras células que receberam RNA guias diferentes, né? Aqui representado em cores azul, laranja e verde. E depois eles selecionaram para eliminar esse parasito que não recebeu também. E aí eles compararam como que é a população no começo do processo de seleção e depois que ela foi selecionada. E aí eles começaram a ver que alguns genes, né, alguns RNA guias, conseguiam ser mais detectáveis. Por exemplo, aqui o azul, eles conseguiram detectar mais parasitos que receberam RNA guia azul daqueles que receberam o laranja, né? Isso quer dizer o quê? Que esse RNA guia
em laranja, ele estava inibindo, fazendo um nocaute de um gene importante, porque o parasita estava tendo dificuldade de crescer, enquanto que aquele em azul estava tendo uma facilidade. Então, tanto fez, tanto faz ter esse gene. E aí eles tiveram todo um cálculo para fazer um score, dar uma pontuação da importância de cada gene no parasita. E eles viram, então, dessa forma, quais são os genes que são importantes para o taquizoído do toxoplasma, daqueles genes que não, que aqui você pode deletar e o parasita continua crescendo de forma natural. Lembrando, isso daqui é a nível de genoma, então você tem aí milhares de genes sendo analisados. Outro trabalho também que seguiu logo em seguida, em 2019, eles fizeram o mesmo processo, só que agora com essa população, eles resolveram diferenciar esse taquizoído para o bradizoído, que é aquele do cisto que eu falei, que fica no cérebro e músculos, né? E através dessa diferenciação, eles foram capazes de identificar dentro do genoma inteiro do parasito um único gene que é um regulador mestre dessa diferenciação. Ou seja, se você deletar esse único gene no toxoplasma, ele é incapaz de formar o bradizoíto e, portanto, incapaz de formar o cisto. Então, é uma descoberta muito grande que foi possível graças a essa aplicação do CRISPR-Cas9, né? E lembrando para vocês, é essa fase aqui do cisto, bradizoíto, que é aquela que persiste no ser humano por anos, né? E que é resistente às terapias e às drogas que a gente tem. Mas hoje a gente já sabe qual é o gene ali no centro dessa diferenciação. E aí o estudo desse gene pode levar a um melhor entendimento desse processo, talvez, quem sabe, um dia, numa melhor forma terapêutica, né? Talvez a gente um dia consiga usar CRISPR como uma terapia genética e assim conseguir eliminar esse tipo de estágio. Talvez, é uma possibilidade que agora se torna mais real e possível com o uso de CRISPR, né? Outro processo também que eles fizeram, aqui são outras possibilidades, é você fazer a mesma tipo de seleção por biblioteca e tratar esses parasitas como uma droga, né? E aí, depois de um tempo, né, nessa droga, você conseguir identificar quais são os genes que são importantes para a resistência dessa droga, né? Porque você deleta, né, faz o nocaute desse gene e agora o parasito é mais sensível a uma droga. Ou o contrário, né? Agora você faz o nocaute desse gene e o parasita se torna resistente. Então você consegue aí identificar possíveis mecanismos que explicam por que alguns parasitos desenvolvem resistência às drogas, né? Quais são os genes envolvidos? Quais são as mutações que ajudam ou colaboram com com esse desenvolvimento de resistência às drogas, né? E aí você chega à conclusão quais são os genes que podem ser futuros alvos dessa droga, né? E aí também, para finalizar essa parte introdutória, a gente talvez ir para algumas outras discussões, né? Só para resumindo, é que o CRISPR-Cas9 é esse processo foi uma ferramenta desenvolvida através de um mecanismo de defesa natural de bactérias, em que você tem um RNA chamado RNA-guia e uma endonuclease chamada Cas9, e que permite aos pesquisadores de diferentes campos da ciência promoverem modificações muito precisas e de forma rápida no genoma dessas células que estão estudadas, desde bactérias até seres humanos, né? Ele possui um layout, né, um workflow simples de ser feito, que pode ser escalonável para você trabalhar. Então, é uma técnica muito flexível que te permite usá-la para o estudo de um único gene ao estudo de milhares de genes ao mesmo tempo, né? E com isso, quero agradecer até o momento aqui pelo tempo aqui, e vamos
entrar agora, assim, talvez em algumas perguntas ou algumas conclusões de coisas que eu ando estudando e vendo muitas pessoas discutirem por aí. Espero que tenha ficado claro. Tem muita terminologia, muita biologia molecular, mas espero que tenha princípio. Doutor Gustavo. Perfeito, uma didática maravilhosa. Maravilhoso. Muito obrigada. Pois não, doutor Paulo, pode... Não, eu estava seguindo toda a sequência, fantástico, né? O que a biologia molecular é capaz de fazer. E aí, resumindo, você consegue, né? No caso do toxoplasma, saber como você alterar um vírus, olha, um gene, e esse gene alterado, ele não consegue aumentar, né, dentro do ser humano. Você delimita ele, né? Você reduz a capacidade dele de replicação. E aí eu estava lembrando de uma técnica antiga, que eram os fagos, né? Aqueles vírus que jogavam dentro da bactéria um plasmídio manipulado, e esse plasmídio, com toda essa tecnologia, ele vai lá e tira esse gene específico do toxoplasma. Isso não é viável? Porque você chegou... Você, como pesquisador, chegou na conclusão que, olha, esse gene aqui é super importante para que ele não replique. Agora, como fazer na prática, né? Qual é a evolução disso para que ele, no tratamento, né, na terapêutica, ele diminua? Uhum. Não, perfeito, excelente pergunta. E aí a gente vai entrar naquele campo um pouco espinhoso da bioética, né? Como que a gente faz para que isso seja entregue de uma forma segura e eficiente ao ser humano, né? Porque daí você vai entrar em terapia gênica, aí a terapia gênica vai envolver geralmente infectar um ser humano com um lentivírus, alguma coisa assim, ou talvez com nanopartícula, né? Então, hoje, muito do que se discute de como a gente faz a pesquisa translacional, que é aquela que sai da básica para ir para a clínica, né? É de como que a gente entrega essa ferramenta para a célula no contexto em vivo, né? Que é um contexto muito mais complexo do que ali na plaquinha com o mesmo tipo de célula. E o que eu vejo, assim, em algumas pesquisas é que você pode, ainda em experimento animal, né, seria começar a fazer injetar em fetos, né? Mas aí, para o ser humano, você já entra numa barreira bioética muito grande. Você não vai infectar um feto humano e causar uma mudança, né? No ser humano, um adulto, esbarra como que a gente entrega isso de forma específica, né? Como que eu vou, através de uma inalação ou injeção, né? E como que esse meio de entregar essa tecnologia vai exatamente atingir aquela parte do corpo em que o cisto do parasito está, né? E como que isso vai entrar? Então, ali é onde precisa ainda de muito, muito mais estudo e ferramenta para ser desenvolvida, porque agora o que a gente pode fazer em vivo, e é viável aqui, em modelo animal, a gente faz a modificação do parasito in vitro, e aí faz a infecção do animal com essa modificação já feita. E aí a gente vê quais são os genes que impedem o parasito, por exemplo, de distribuir, né? Porque se a gente pensar, a gente ingere o cisto, né? Então ele vai do intestino, sim, mas o cisto se desenvolve no encéfalo, né? Então ele precisa se espalhar pelo corpo, né? Então a gente pode ver esses genes que estão contribuindo para o parasita não se dispersa, né? Uma mudança de parasitemia. Mas isso você fez fora, né? Num parasita já geneticamente modificado, né? Agora, como você infecta um organismo com um parasita selvagem, e aí de dentro lá você modifica, é uma coisa um pouco mais complicada. Mas será possível? É possível, tem. Né? Não, será possível? Daqui a um tempo, será possível? O senhor acredita como cientista e tudo mais? Assim, eu acredito e torço.
Não só para o toxoplasma, Sim, para mas todas as outras. Uma das coisas que complica no toxoplasma, mas outras doenças, são aquelas envolvidas com a perda de visão. O toxoplasma, ele pode causar perda de visão em indivíduos que desenvolvem toxoplasmose. E talvez você injetar ali na retina, no nervo óptico, próximo do cisto, entregar essa forma de terapia específica para esse tecido, é uma coisa muito mais viável, né? E eu sei que tem pesquisas com outros tipos de doenças oculares feitas com CRISPR e que têm se tornado promissoras. Então, talvez a gente pode adaptar essa forma de entregar o CRISPR que estão fazendo para essas outras doenças oculares para o estudo para a cura de toxoplasmose ocular, por exemplo. Quando o senhor cita essas doenças oculares, é porque já existe, então, em venda, vamos dizer assim, o tratamento já está autorizado, seria isso? Não, ainda está muito na pesquisa. Não, ainda está em pesquisa. Clínica, Você tem já estudos em modelo animal e está começando a fazer a transição para aquelas fases clínicas mais pré-clínicas e clínica 1, né? Clinical trial nível 1 ainda, né? Em que você seleciona pessoas específicas e para um grupo muito restrito de participantes, né? Na verdade, assim, pelo pouco que eu li, o CRISPR é recente, né? O senhor comenta durante a palestra, fala assim, lá em 1980, e eu quase me escondi aqui, porque é muito... para mim é recente. Não, para mim também. Só por data do Japão. Né, mas assim, é muito recente, né? Isso. Tem quanto... CRISPR na década do final de 90. Isso, olha. E aí, recentemente, conferiu o prêmio Nobel para as duas pesquisadoras que realmente desenvolveram isso, porque antes tinha muita pesquisa que dizia como funcionava, o que era, uma caracterização que foi muito importante para deixar para as pesquisadoras que realmente desenvolveram o CRISPR, será que a gente não pode usar isso como ferramenta? Né? É aquele clique em que alguns cientistas de vez em quando tem é uma coisa que já acontece, será que eu consigo usar isso e tornar isso uma tecnologia para pesquisa de tudo que a gente vem fazendo, né? Hoje em dia não compensa muito fazer outras técnicas mais clássicas devido à simplicidade e eficiência do CRISPR. E pelo que você mostrou, desculpa, Janela, pelo que ele mostrou no filminho, é muito simples realmente, né? No laboratório simples. A modificação em si me levou ali alguns minutos, menos de 1 hora. Você tem todo um processo, né? Sintetizar esse RNA através de uma PCR e tal, sequenciar para ver se está a sequência certinha e tal. Então leva um tempinho, mas é muito menos trabalhoso do que outras técnicas. Júlia, tem pergunta dos nossos participantes? Então, por enquanto, não. Não. Pessoal, a gente vai estender uns minutinhos só para se alguém tiver pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta básica e talvez até bem ignorante, mas eu vou fazer. Quando a gente fala de bacteriófago, porque assim, ficou me lembrando, né? E a gente sabe que o bacteriófago tem algumas funções que podem ter essa mesma, como é que se diz? Função, né? Vamos dizer assim. Uhum. Tem relação ou não tem relação? Ou não só... Não, mas assim, o fago, você pode ter hoje em dia algumas pesquisas de tentar fazer terapia de fago, né? Fagoterapia, né? Em que você tem muita gente trabalhando com a questão de biofilme, né? Que é uma questão que é bem problemático para em ambientes hospitalares, pessoas que possuem algumas próteses, né, seja de titânio, próteses ortopédicas, ou aqueles catéteres urinários que forma biofilme, e aí esse biofilme, ele é resistente à penetração de antibióticos, né, e daí você tem aquela infecção. Então, tem pessoas usando a fagoterapia para entregar, né, compostos terapêuticos e, por que não, até mesmo um RNA guia ali, né?
ou mesmo causar a morte dessas células, devido que esses fagos vão causar aquele ciclo lítico e acabar lisando mais bactérias nesse biofilme, né? Mas é uma das formas que também pode ser encarada como uma possível mecanismo de delivery, né? De entrega desse CRISPR. De entrega desse CRISPR. Entendi. Uma vez que Então, fago não infecta bactéria, não teria tanto problema com células humanas, né? e o interessante também, doutor Gustavo, é aquela parte das drogas, né? Que ali você fez como se fosse um antibiograma, né? Vamos chamar assim. Você sabe qual é a droga que tem mais efetividade, né, para o parasita, né? Sim. E E é a flexibilidade, né? Você pode testar ali várias drogas ou a mesma droga com diferentes mutações, né? E aí você tem... Isso acontece muito com plasmódio, causador de malária, né? Você tem tratamento e o parasita acaba se desenvolvendo resistência a essas drogas, né? E a gente sabe muito quais são os genes que são responsáveis por isso, e aí você pode tentar descobrir novos genes envolvidos nessa forma, né? isso muito aplicado na parasitologia. O senhor tem conhecimento do CRISPR em bactérias e vírus para terapêutica? Tem já? No campo da protoparasitologia, que é mais o meu, a gente tem CRISPR para toxoplasma, plasmodium, para tripanossomas, né, Trypanosoma cruzi, que é o caso da doença de Chagas. Sim. Então, tem, assim, vários organismos que têm. A eficiência varia. Em toxoplasma, a eficiência é fantástica. É um parasita muito suscetível a manipulações. Outros parasitas têm uma eficiência um pouco ainda aquém, precisa ter um pouco... aperfeiçoar o protocolo ali, né? Porque uma parte crítica é, novamente, fazer com que esse plasmídio contendo o RNA guia entre na célula, né? E algumas células são mais suscetíveis que as outras, né? Com as eficiências. Mas com bactéria é possível também. E animais. E aí vai muito assim, quem trabalha com problemas respiratórios, né? Biofilme de bactéria pulmonar, né? Estão fazendo muito inalação, né? Fazem um spray na narina do camundongo, e aí esse fago ou esse veículo vai até o pulmão, e aí eles estão vendo o que acontece com esse biofilme, por exemplo. Temos muito ainda, né, para falar, e está sendo corrida a ciência, né? Então, assim, em breve o senhor volta aqui novamente para contar para a gente como é que está isso em vivo. Júlia, alguém fez alguma pergunta? Não, ainda não. Fez não. Professor Paulo, o senhor tem alguma pergunta? Não, eu já sanei, mas é fantástico, né? Esse trabalho, e você falou um pouco de bactérias, né? Eu acho que logo a gente já vai estar usando para saber quais são os genes de resistência, né? Existem muitos, inúmeros genes de resistência. E talvez essa ferramenta seja adaptada, né? A ciência ela evolui muito rapidamente, né? Exatamente, a própria bactéria tem um mecanismo para ela, né, reverter, né? Assim, né? Porque vem de uma bactéria a questão. Não, só complementando um pouco, sim. Recentemente aqui o NIH, né, que é a principal agência de fomento federal aqui, ele tem dado uma importância gigantesca à resistência de antibióticos, a novas terapias e a biofilme. Não, tem muito dinheiro sendo injetado na pesquisa aqui nesses campos e tem chamado muita atenção porque tem se tornado uma questão cada vez mais crítica, né, nos ambientes hospitalares, né, no aparecimento de novas cepas resistentes, não só de bactéria, mas de vírus também. Então, tem muita ênfase e uma certa prioridade, uma certa urgência em melhorar essa pesquisa. E quem sabe o CRISPR pode ajudar nisso. Acredito que, pelo que a gente viu, né, doutor Paulo, a gente torce para que possa, né, para a gente ter antibiótico aí. Eu não vou me estender mais, eu queria muito agradecer. Como sempre, o senhor entrega uma palestra maravilhosa. A gente gostaria de ficar aqui, eu ficaria aqui o tempo todo.
uma didática maravilhosa, enfim, excelente. Muito obrigada, tá? Pessoal, ele está falando de Nova York, ele está aqui dispondo do tempo dele, gentilmente, então, assim como todos estiveram aqui a semana inteira. Eu só agradeço. A gente encerra hoje o 19º Conversando no Micromeio. Amanhã nós não vamos ter palestra, vai ser remarcada a palestra da doutora Terimar. E, mais uma vez, doutor Gustavo, muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição, gente. Muito obrigada. Doutor Paulo, muito obrigada. Júlia, muito obrigada. Doutor Gustavo, a senhora lembra, né, que a gente faz uma dinâmica aqui, que a Júlia dá os recados, o professor Paulo vai falar e o senhor encerra a live com alguma mensagem e tudo mais, tá bom? Júlia? Oi, primeiramente eu quero agradecer a todos que participaram com a gente nessa semana. E lembrar que quem quiser o certificado de participação da live, só solicitar através da DM do Micromeio, com o nome completo e o e-mail através, em até 1 hora após o término da live. Nós encaminharemos e uma ótima noite a todos. Professor Paulo? Boa noite a todos, doutor Gustavo. Eu já falei mais de uma vez, vou falar novamente, um trabalho fantástico, né? Graças a vocês, cientistas, que mexem com essa parte, né, da genômica, né, de biomol. Eu acho que esse é o caminho, rapidamente a gente vai estar aí decifrando muitas coisas, né, para a saúde pública. E esse papo com as pessoas, ele é muito importante, né, para atualizar todo mundo e saber até onde a ciência é capaz de fazer, né? Então, para você ver, você consegue hoje, através de uma técnica, pegar pedacinhos de gene, né, e saber como fazer para aquele aquele parasita não se procriar, se multiplicar mais. Proliferar, né? Proliferar, isso é fantástico. Parabéns pelo trabalho, doutor Janaína, Júlia, a todos que assistiram, muito obrigado, boa noite. Só um atento, doutor Gustavo, é brasileiro. Muito obrigada. Né, nós temos excelentes cientistas brasileiros. Muito obrigada. Parabéns. A live é o término do senhor fecha aqui e dá a mensagem que o senhor quiser. Por favor. Acho que o mais principal, não há limites para agradecer o convite. Eu vou agradecer muito, então, obrigado novamente, é sempre um prazer estar aqui, e no que eu puder ajudar, novamente, acho o trabalho do Micromeio fantástico e muito necessário, e fico feliz de ter contribuído um pouco sobre essa discussão aqui. Novamente, você já tem o meu contato ali no início, só dá um replay, tá? E mandem todas as perguntas que vocês eventualmente tiverem. Estarei dando o meu melhor para poder responder a todos com muito carinho e atenção. E, novamente, obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Gustavo, Júlia, professor Paulo. Tchau, gente. Obrigada por vocês que estiveram aqui conosco até esse momento. Tchau, tchau. Boa noite.